Bom dia a todos. Esse é a resolução do exercício número 1 da tarefa 1. E por que eu resolvi passar? Porque teve muitas dúvidas e antes de dar o dimensionamento, eu devia ter ter feito ao contrário, ter dado aulas sobre os asfaltos flexíveis, os tratamentos, CBUQ e assim por diante, tá? Mas tudo bem. Então eu cometi uma falha que eu vou corrigir agora, referente à resolução, né, desse exercício número 1, porque se trata, se vocês olharem na tabela dos revestimentos lá, o único que não tem a espessura é justamente os de tratamento superficial bituminoso, que são os tratamentos simples, duplo, tal. E a espessura desses tratamentos, seja ele simples, duplo ou triplo, a espessura mínima é 2,5. Quando o projeto ele te determina, no caso do tratamento, porque o resto da tabela ele já é pré-dimensionado, né? Excepcionalmente, os tratamentos são à partes, porque, por exemplo, o tratamento superficial simples, a espessura dele não chega nunca a 2,5. Mas, para um coeficiente de segurança, principalmente em rodovia, quando se usa esse tipo de pavimento nos acostamentos, você tem que usar uma espessura mínima de 2,5, mesmo que ela seja simples. Então se aplica o tratamento superficial simples e depois em cima um pavimento mais simples, como se fosse uma camada protetora. Um tipo, por exemplo, um microasfáltico, uma lama asfáltica que tem 1 centímetro. Para o tratamento superficial simples, ele vai, dependendo do dimensionamento da brita, da espessura da brita, até 1,5 centímetros. Já para o tratamento superficial duplo, a espessura mínima mesmo já é 2,5, o triplo também, né? Chegando, no caso do triplo, a 3. Então, nesse caso aqui, ó, tá? Nesse caso aqui, o revestimento aqui será 2,5, né? Então, para esse exercício, eu vou explicar como é que se faz esse exercício novamente. Já tem um exemplo, mas um exemplo é de CBUQ, concreto bituminoso na quente, né? Eu poderia simplesmente ter colocado no exercício que o revestimento seria no mínimo 2,5. Aqui vocês podem ver que basicamente eu começo com o subleito, o CBR dele é 12, aí eu tenho a subbase que é maior que 40, para a base aqui 80, esse é do projeto, e o revestimento aqui é 2,5 cm. Por que 2,5 cm? Foi dado que o N é igual a 10 AC. Se você olhar na tabela 1, você vai ver que é tratamento superficial bituminoso, então a espessura é de 2,5, tá? O K, gente, né? Teve um aluno que me perguntou, se não me engano, o Fábio, me perguntou sobre o K. Para tudo que é tratamento superficial bituminoso, caso tenha uma exceção, por exemplo, de camada granular com mistura de brita, então ele vai te determinar, o projeto te determina esse K. Mas nesse caso, a maioria para os tratamentos superficiais bituminosos são camadas granulares, que é cascalho e assim por diante. E se você olhar lá na tabela de suporte, para todos os Ks é 1, exceção do revestimento, que você olhar lá, olhar a tabelinha lá, você vai ver que o KR lá é 1,2 no caso para tratamento superficial
betuminoso vai ser 1,2. Então, o K de base vai ser 1, o de subbase também 1 e o de subleito também 1, porque todas as camadas são granulárias. E onde que eu acho esses valores aqui, né? Ora, foi dado, né, que o subleito aqui, ó, H12, tá certo? Foi dado. E o H20 já foi dado em toda a aula, qualquer que seja o valor da subbase, você tem que determinar sobre CBR para subbase 20. Por isso que está denominado H20. Se você jogar lá naquelas tabelinhas, na tabela daquele gráfico lá de 10,6, para encontrar com CBR de 12, né, nós vamos achar teoricamente 32, tá? E o H20 pegando verticalmente o N10 elevado à sexta, chegando no CBR de 20, cruza-se horizontalmente, você vai determinar que o H20 é 24, tá? Então, se você somar toda essa tabela aqui, ó, 24 com 32, vai dar 56, toda a espessura do pavimento, ok? Aí basta você jogar nas tabelinhas que foi dado, né? R, que é 2,5, vezes KR, que é 1,2, B da base não sabemos ainda, tá certo? Vezes 1 maior ou igual a 24, né? Que é o H20 aqui, 24. Fazendo toda essa combinação aqui, essa inequação, nós acharemos o B maior ou igual a 21 centímetros. Ah, professor, você disse que não consegue compactar acima acima de 20. É verdade, tá? Mas aqui vamos poder considerar 21, tá? Tá no limite, então a gente pode considerar no 20. Posso considerar 20 aí no caso? Você pode considerar 20 aí nesse caso para jogar na tabela de baixo. Na tabela de baixo, você, da inequação, você vai aumentar o Hzinho 20, que é da subbase. Você pode perceber aqui, né, que deu 32, certo? E então é 3 mais 21 mais H20. Você vai achar, se você colocar 20 aqui, você vai achar 9. Mas como deu abaixo de 10, né, é impossível você fazer uma camada. Isso aqui é só um exemplo acadêmico, gente, tá? Geralmente, quando você projeta, geralmente dá acima de 10, né? Então, no mínimo, né, como 10 é uma espessura difícil para você compactar, porque é pouco material, vamos dizer assim, a gente vai adotar 15, tá? E finalmente, eu dei uma riscadinha aqui, mas desconsidere esse riscadinho e a gente vai calcular a espessura do subleito, tá? Por que 56 aqui? Porque 24 mais 32, que são as duas espessuras, tá? Para você determinar a altura do subleito. Fazendo também essa inequação aqui, a gente acha 17. Portanto, gente, eu tenho um tratamento superficial, provavelmente pelas espessuras aqui é um duplo, tá? Com uma base de 20 centímetros ou 21 centímetros, uma subbase de 15 e um subleito de 17. Né? Você até, né, se for um projeto, você pode, inclusive, alterar isso aqui, ó. Você pega 2 centímetros aqui, joga para a subbase e joga o subleito de 15 centímetros. Por quê? Porque à medida que você vai subindo para se encontrar com o revestimento lá em cima, o suporte é maior. Então,
eu tenho 17 centímetros de subbase, melhor do que 15 centímetros. Então você pode fazer isso. Eu espero que a explicação seja o suficiente, tá? Quando outro exercício semelhante a esse aí, te determinando um N e os Hs, né? Basta você olhar nas tabelinhas, né? A única coisa que faltou foi a espessura mínima para o tratamento superficial e basta vocês calcularem. Se for base ou CBUQ ou algum revestimento pré-misturado, ele já te as tabelas já te determinam a espessura mínima que deva ser aplicada. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, tá certo? Eu estou à disposição. Bom dia a todos.